Vamos conversar com o economista Otílio Rodrigues. Ele participa direto de Campinas, em São Paulo. Otílio, o governo federal conseguiu, depois de 5 meses, aprovar na Câmara dos Deputados, em primeira votação, o projeto do arcabouço fiscal. Como interpretar, então, Otílio, as últimas votações no Congresso do arcabouço fiscal, o marco do saneamento e as reformas dos ministérios? Muito bem, Erivan. Eu acho que o Congresso Nacional vai prometer muitas emoções nesses próximos meses aí. E agora o governo Lula está começando a ver o que é a realidade. Ele ainda estava muito por conta das comemorações pela eleição, agora começa a vida real. Em primeiro lugar, o que a gente pode extrair, o que a gente pode depreender desses fatos que você mencionou? Mostra que a articulação política do governo Lula é frágil, muito frágil. O ministro das Relações Institucionais e o ministro da Casa Civil demonstraram pouca competência na gestão política. Um outro dado que a gente pode extrair e interpretar desses fatos é que o poder está nas mãos do senhor Arthur Lira. Ele que domina. É incrível, talvez seja uma coisa para a sociedade brasileira repensar como concentrar o poder nas mãos de uma única pessoa, o presidente da Câmara. Não é Arthur Lira, sempre foi assim. O presidente da Câmara ele tem o poder, por exemplo, de engavetar um pedido de impeachment do presidente. Se ele não quiser, não vai adiante. A gente viu isso com Eduardo Cunha. Outro ponto também assim que chama muita atenção para nós como cidadãos é o presidente da Câmara quem define a pauta, ele que define o que seja votado. Ele tem um conjunto de poderes concentrado em suas mãos, que faz isso. Isso não é bom para a democracia, né? A democracia é um regime de governo onde o poder está diluído. Ele se caracteriza pela rotatividade e pela diluição do poder, que antigamente era concentrado nas mãos de uma única pessoa, o rei, seja por estatuto hereditário, seja por conquistas militares do poder. Uma conquista da civilização é que na democracia o poder é mais diluído. Esse é um outro fato que ficou muito claro essa semana e o próprio Arthur Lira fez questão de demonstrar, porque o pedido de votação de urgência do arcabouço fiscal passou com folgada maioria a votação, mas na verdade o governo não pode capitalizar isso como uma conquista dele. Quem exerceu um papel fundamental aí foi o Arthur Lira. E um terceiro fato que eu mencionaria, acompanhando, analisando, olhando com os olhos de um cidadão, de um leigo, de alguém que não é um especialista, não é um cientista político, né, mas um leigo, que é o que nós propomos aqui nesse fórum, nesse espaço, a gente está refletindo sobre a perspectiva do cidadão comum. Então, uma outra coisa que eu vejo que ficou muito claro durante esses episódios é a divisão do Congresso Nacional. Lula foi eleito com uma pequena minoria, mas o Congresso ele tem forças antagônicas de pensamento ideológico bem diferente. O governo vai encontrar muita dificuldade, já ficou muito claro que sua base parlamentar é frágil, não é sustentável, e isso implica no quê? Quais são as consequências disso? Que vai ter que ter muita negociação. Ficou muito claro nesses acontecimentos o poder de um grupo que é chamado de Centrão e de como eles estão capitalizando essa fragilidade do governo para defender seus próprios interesses. Isso ficou muito claro. Então eu diria esses 3 fatos para a gente meditar aí, refletir e compreender, porque tudo isso traz impactos na vida do cidadão comum. Otílio, depois dessas suas colocações acerca desse cenário, o que a gente pode, enquanto brasileiro, esperar? A gente olhando assim o que acontece no Brasil e também acompanhando paralelamente o que acontece em outros países e economias mais avançadas, você observa que no Brasil isso é uma característica, né? Ou seja, nós temos um regime presidencialista, diferente de algumas outras democracias que têm, por exemplo, o regime parlamentarista, né? E no Brasil, na verdade, teoricamente, o poder estaria concentrado nas mãos do presidente,
é um regime presidencialista, porém o governo, como nós estamos observando, tem um poder equivalente ao presidente da Câmara. Idealmente falando, é claro que quando a gente faz essa análise, aqui na nossa mente, nós que vivemos no mundo ocidental, que cultivamos determinados valores, o padrão que tem na nossa cabeça, nós trazemos ainda as ideias de Platão sobre o que é um bom governo, o governo justo, o governo de pessoas iluminadas que procuram o bem comum. Essa é a definição de política, né? A política para Aristóteles, para Platão, os primeiros grandes filósofos que pensaram as relações políticas. A política é uma arte nobre, porque antigamente os nossos ancestrais viviam na zona rural, nas vilas, nas aldeias, e na medida que começou o processo de urbanização e as pessoas passaram a viver muito mais próximas, surgiu então a necessidade de se estabelecer regras. E aí os primeiros homens que pensaram a vida na polis, daí o nome política, né, a vida na cidade, para definir essas regras com a participação das pessoas. Então, o Aristóteles, o Platão, eles pensaram a política como um mundo ideal, onde os governantes seriam pessoas capacitadas, dotadas de conhecimentos e que buscavam o bem comum. Essa é a definição clássica. Claro que isso daí nunca existiu na prática, só existe na teoria, no mundo ideal. A vida real está mais próximo de outro grande filósofo da política que pensou a política como ela é, que é Maquiavel. A política é a arte do possível e dessa gestão de conflitos. Então, respondendo à sua questão, a gente sempre tem a esperança de que a política mude no Brasil, que não seja essa coisa do varejo, do troca-troca, do jogo de interesses mesquinhos que não são explícitos, que não são trazidos à luz do dia, mas por detrás de todas essas votações, não é um posicionamento assim ideológico daquilo que você defende, daquilo que você pensa, é mais um jogo de interesse particular. E isso, em parte, a responsabilidade disso, a culpa disso, talvez seja de nós mesmos, que ficamos meio alheios, indiferentes, que achamos isso um jogo sujo e a gente não quer acompanhar, não quer se comunicar com aquelas pessoas que nós elegemos, de estar pressionando e questionando, não só na hora de dar o voto. Por tudo isso, sempre que a gente lê sobre isso, que a gente pensa sobre isso, que conversa sobre isso, que debate sobre a questão, a urgência de uma reforma política é uma necessidade, é um imperativo. Porém, eu não tenho muitas esperanças, talvez por conta disso, né? Dessa alienação que a gente poderia dizer que, de um modo geral, a sociedade se posiciona em relação ao Congresso. Parece que a reforma política tem que começar dentro de nós, né, Otílio? É isso mesmo. A gente teria que ter uma maior participação, né? Maior participação. E é por isso que eu digo que talvez esses espaços aqui, se isso se multiplicasse nos grupos, nas mídias sociais, nas redes sociais, se ao invés da gente ficar acompanhando coisas efêmeras como a vida de celebridades, de fofocas e outras coisas, se a gente aproveitasse os grupos, as mídias sociais, né, os grupos que a gente faz parte de comunicação, as grandes redes que tem hoje, se nós aproveitássemos para debater, para discutir, para conversar, para entender, para melhorar, talvez isso favorecesse uma iniciativa no sentido de provocar essa reforma política. E aí, realmente, nós precisamos de uma reforma política, né, para criar instituições. Mas agora você vê no Brasil, né, cada presidente que entra, muda tudo. Tinha 23 ministérios, agora são 37. Quando eu falei aí que o Congresso promete fortes emoções, nós tivemos 4 temas fundamentais que foram debatidos no Congresso, onde o governo foi derrotado fragorosamente. Por exemplo, o marco do saneamento, a questão ambiental, a questão dos povos indígenas, a reforma ministerial, que foi feita através de uma medida provisória, que já vai caducar agora dia 1º de junho, se não for apreciada pelo Congresso. Você observa que tudo isso, Erivan, acontece porque nós não temos uma instituição política sólida. A gente vê o casuísmo que acontece a cada governo, cada um chega e faz o que dá na cabeça e muda.
A gente precisaria ter uma coisa mais sustentável, mais permanente, talvez instituições políticas, os próprios partidos no Brasil. As pessoas mudam a toda hora, mudam os nomes, mudam os partidos. É um negócio meio louco, assim, esse nosso país, tá? Vamos fazer depois um encontro específico sobre dessa reforma política, o que é isso, o que tem que contemplar, o que deveria ser alterado. Isso dá um outro programa.